Bom, estão se discutindo, no Congresso Brasileiro de Cinema estão se discutindo muitas coisas, mas, em particular, a gente está pensando qual o papel do Congresso hoje na sociedade brasileira, num cinema que foi pulverizado, que foi descentralizado e que está se comunicando com o país de norte a sul. Então, a gente está repensando esse papel do Congresso Brasileiro nessa nova configuração dentro do Brasil. Né? Então, o que o Congresso Brasileiro tem que fazer para com que a sociedade seja mais participativa e, ao mesmo tempo, mais contemplada. Né? É um novo momento, porque o cinema está acontecendo, tem vários estados que estão filmando fora do eixo de São Paulo e a gente tem que dialogar com esses estados e saber como é que a gente faz para conquistar essas pessoas a vir para o Congresso Brasileiro de Cinema brasileiro. A lei do curto ela nunca saiu de vigor. O que falta é saber como aplicar essa lei do curto. Na verdade, a lei do curto é um artigo. Né? E a gente precisa que essa lei seja regulamentada e que seja reestruturada no contexto atual. Né? Como é que, por exemplo, película, como é que esse filme circularia o país se quando um curta-metragem só tem uma cópia, no máximo se tiver duas, que já é um luxo. Né? Então, como é que a gente faria circular no país esse curta-metragem? Estando no mundo audiovisual, das telas também, então a gente está rediscutindo uma forma de inserir o curta-metragem na sociedade, que seja também na sala de cinema, mas também seja em outras janelas, desde a televisão, ao iPod, ao telefone celular, ou seja, é uma nova roupagem para a lei, para que ela tenha uma demanda muito maior, porque a gente sabe que nos cinemas só 8% da população brasileira comparece, né, aos multiplex, né, às salas ditas comerciais. Então a gente quer discutir o curta de uma forma que ele chegue ao Brasil. E por isso a ABD criou um site que é chamado ABD no Ar. E nesse site ABD no Ar, qualquer estado brasileiro pode falar e essa televisãozinha é reportada a voz de cada recanto do país. Bom, todo mundo vai ser unanimidade em dizer que o nó do cinema brasileiro é a distribuição e a exibição. Mas eu acho que o nó do cinema brasileiro é a distribuição e exibição do ponto de vista que a gente encara ele. Né? Ou seja, todo mundo só prepara seus filmes para entrar no multiplex. Se a gente preparar nossos filmes para falar com as salas digitais, para falar com as universidades, para entrar na sala de cinema Sesc, ou seja, alcançar uma outra ala que não é pensada como distribuição, eu acho que esse gargalo ele deixa de existir da forma tão cruel que é uma pirâmide, né? Onde 8% tem a possibilidade de ver o filme e por uma semana ou duas, né? A não ser como se fosse Se Eu Fosse Você, que bate um recorde de bilheteria por a mídia que tem, e os outros não têm essa mídia, mas é uma forma é um gargalo. Esse gargalo só vai mudar a partir do momento que a gente conhecer o que é o nosso cinema. Tem uma frase do Cascais, que é de Santa Catarina, que é preciso conhecer para amar. Então, eu acredito que o cinema brasileiro é preciso conhecer para amar, senão você não vai conhecer esse cinema. Né? Essa é a importância, é fazer com que o nosso cinema seja conhecido através de transdoor, de outdoor, do mobiliário urbano, de vinhetas na televisão, de frases nos jornais, de informações nas revistas, de debates nas escolas com os making-of do filme, para que os estudantes vá às salas de cinema assistir os filmes, ou exibido nos cineclubes, ou seja, é fazer conhecido o cinema brasileiro. Aí depois,
E a gente fazendo isso, o nó para mim desata. Vamos combinar que o cinema brasileiro tem que falar com 92% da população brasileira? Vamos combinar que a gente tem que falar mais com o povo do que com 8% que frequentam o multiplex? E vamos combinar que a gente tem que começar a discutir o cinema com a sociedade para que ela tenha um conhecimento do que é cinema, do que é o cinema brasileiro e qual o papel do cinema brasileiro na nossa sociedade?